bem-vindos a mais um episódio do Viva Compaixão, nosso podcast, com Juliana, Renata e Carla. E hoje a gente traz um tema que tem sido recorrente nas nossas conversas, nos nossos atendimentos, que é a mulher que se sente solitária dentro de um relacionamento, seja esse relacionamento um casamento, um namoro, um relacionamento com um par amoroso mesmo, né? E é isso que a gente vai estar falando hoje. É, Ok. alguma de vocês querem Então começar a vamos lá, né? falar? Uhum. A gente sempre escolhe um tema baseado na nossa realidade de dia a dia, de atendimento e como é comum a gente ouvir mulheres relatando a sensação de solidão estando em relação, né, amorosa aí com o par, né? E para muitas coisas a decisão precisa ser coletiva, mas para grande parte para outras coisas, a decisão muitas vezes a, fica sobre as responsabilidades da mulher, né? E, e como é difícil muitas vezes, num relacionamento, a mulher conseguir, convidar esse parceiro, essa parceira, a junto com ela dialogar sobre isso, né? Porque é estar juntos, mas ao mesmo tempo se sentir solitária ali dentro daquela relação. E que o trabalho pessoal, né? Ele muitas vezes, essa é a grande tarefa do trabalho terapêutico, é trazer a mulher para esse lugar solitário, que ela já se encontra, na verdade, mas é fazê-la experimentar e reconhecer que isso não é uma responsabilidade única dela, né? E que esse foi um comportamento, em sua maioria, aprendido ao longo da história dela, né? Seja por uma questão social, a gente tem uma questão social do lugar que a mulher ocupa, por exemplo, de assumir diversas responsabilidades, e ter que dar conta, e bem dado, de tudo isso, né? Da criação Uhum. dos filhos, da dinâmica da casa, e além, né, da questão social, né, que é isso que eu estou trazendo, mas a questão do exemplo que ela viveu muitas vezes na família de origem dela, onde ela viu, né, essa mãe que se dedicou a essa casa, a esses filhos, a esse relacionamento, e que muitas vezes no seu silêncio se sentiu solitária, se sentiu sem conseguir, sem ter um parceiro ali, uma parceira para explorar essas emoções, esse cansaço, essas decisões, né? É como se o outro já tivesse toda a sua rotina e toda a sua dinâmica providenciada ou organizada e lhe sobra, para a mulher, sobra aquilo que, quando ela já não tem mais absolutamente nada, ela vai ficar com aquele restinho de tempo ali, né? O que lhe sobra é aquele restinho de tempo para que ela possa pensar o que é que ela vai fazer, né? Então, muitas vezes a gente escuta relatos de que ela nem sabe o que é que ela vai fazer naquele tempo, porque ela passa tanto tempo dedicada ao outro que quando ela tem a pequena oportunidade de fazer algo por ela, ela se pergunta assim, sim, eu vou fazer o que agora? Uhum. Que cabe para mim aqui, né? É. E até mesmo pensar do que eu gosto mesmo. Chega a se perder tanto, né? Porque a gente já um pouco falou disso depois que os filhos crescem e sobra mais tempo, né? Se você sempre está fazendo uma coisa, né, para não pensar nesse lugar, mas chega uma hora que na casa acabou o serviço, né? Não tem mais o que fazer. E aí é muito difícil lembrar de quem é você, né? Do que você gosta, do que você quer fazer com o seu tempo, né? E quando você falou de estar num lugar solitário, mesmo tendo alguém, né? Chegar a esta conclusão
Quando você olha para isso e você se dá conta disso, é porque por dentro, né, já doeu tanto sozinho, tanto, que chega uma hora que não dá mais para você ignorar que você está fazendo parte de um relacionamento que é baseado nisso, né? Infelizmente, a sociedade é construída de uma certa forma aonde o homem, né? A gente não vai entrar na discussão do patriarcado, que a gente sabe tudo aqui, né? Que é muito polêmico, mas de que hoje em dia já tem mudado muito através das gerações, mas de que o homem tem aquela posição que ele é o que resolve, é o que ele vai, né? Ele tem o horário dele, ele faz a coisa dela, e a mulher vem e vai permeando aquilo ali, vê onde ela vai se adaptando, e aí quando ela se dá conta, tô sozinha aqui, né? Não tem uma conexão emocional, ela pode até estar super cansada, sobrecarregada fisicamente, mas, pelo menos do meu ponto de vista, o que dói mais é saber que além dela estar cansada fisicamente, ela tá cansada emocionalmente, porque não tem um parceiro que vem e ajuda ela, né, a estar conectada, a se sentir pertencente, a se sentir importante também naquela situação, apesar de todos os lugares importantes que ela ocupa, mas que não tem um reconhecimento. Então, várias das pessoas que eu atendo, das mulheres que eu atendo, diz disso, né? De quando para e não sabe nem o que que vai fazer, ou quando vem um filho, ela para tudo na vida dela para poder se dedicar completamente ao filho, né? Então, como se ela quase que fosse o filho ali, né? Ela se conecta e acaba esquecendo da essência dela. Então, o olhar, né, o trabalho terapêutico ajuda nesse sentido, onde você começa a se conectar com você de novo, a descobrir coisas lá de trás, da sua infância, da sua adolescência, né, que você foi, mas que na verdade você ainda é, tá aí dentro, mas só foi suprimido ali pelas coisas que vieram depois, né? Enfim, É um, fala é aí, Ju, um, falei demais já. é um tema muito vasto, né? E a gente, como a gente é um grupo terapêutico, a gente está tentando levar essa questão da solidão da mulher nas relações em que ela faz parte, tanto na relação conjugal, de repente na relação com os filhos, numa relação de amizade, numa relação de trabalho, é essa solidão silenciada por muito tempo. Então, como a gente fala sobre a terapia, a gente traz esse tema sobre a ótica da terapia, a gente pensa também e reflete. Por que o silêncio? Porque quando essa solidão bate, é porque isso já vem sendo silenciado há muito tempo. Por que o silêncio, né? Essa reflexão que a gente propõe nos nossos grupos terapêuticos e fazendo as nossas terapias de forma individualizada é encontrar a raiz do motivo do silêncio, para que se chegue à dor da solidão. Porque às vezes, e muitas vezes a gente vê isso, né? É uma situação que vai se perpetuando e quando você sente que falta algo, vem geralmente um sentimento de culpa até. Se eu sinto falta daquilo, o que que eu estou fazendo de errado agora para eu não estar recebendo o que antes de repente me preenchia, mas que hoje não me preenche mais? Então, geralmente, né, por muitas vezes, a gente vê essas mulheres com culpa de se sentirem sós, de estarem sós nas relações das quais elas fazem parte. E de Uhum, onde vem esse silêncio, né, dessas crenças que a gente vem carregando de que eu dou conta disso daqui. Não, 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 isso que está acontecendo aqui agora é uma tristeza passageira, isso faz parte da vida, isso. Eu vou me ocupar, eu vou buscar alguma coisa, uma atividade que me distraia, para que aquilo ali não me invada. Mas uhum. quando ela se deixa invadir, ou quando aquilo já passa dos limites do suportável, aí vem de uma forma bem avassaladora esse E às reconhecimento. vezes tem um comportamento de invalidação, de si própria, como se o que ela sentisse
e a necessidade que ela tem, o que ela sentisse enquanto uma emoção e a necessidade que ela tem fosse menos importante do que todo Hum, o contexto uhum, do que o parceiro está vivendo, do que a família está precisando. É como se ela diz assim, eu dou conta, é nessa fala sua, né, Ju, assim, não, eu dou conta, eu vou fazer algo que me distrai, não, isso que eu sinto não é tão importante, deixa pra lá, isso vai passar. E ela vai se colocando num segundo plano, terceiro plano, quarto plano, sei lá que plano, né? uhum, Porque ela vem de uma construção em que existe a ideia de que ela vai dar conta, intimamente ela já sente que não dá conta disso. Junto a isso, ela entende que o que ela sente é menos importante do que o outro, do que o que precisa ser feito, providenciado para o bom funcionamento do sistema familiar, por exemplo, e ela vai uhum, ficando para trás, vai ficando para trás, né? Vai se distanciando dela própria, uhum. né? isso. E ao lado também de um sentimento de impotência, né, de que se eu fizer um movimento diferente do que eu venho fazendo, qual é a resposta que eu vou Do ter? outro. É. Então, além da culpa, Uhum, vem um medo de é, aonde isso vai me levar, em que lugar que eu vou estar. É um desconhecido total. é. Qual E vai ser sem a apoio, consequência, né? qual vai ser a Que consequência, consequência que vou ter? E também a né? outra coisa que ela se sente nesse lugar da culpa aí é ela assume para ela que é uma responsabilidade dela ter que fazer aquilo funcionar. Depende de mim, enquanto que Uhum. isso é uma relação, tô relacionando com o outro, né? E aí ela assume toda a responsabilidade, onde duas pessoas são as pessoas que devem assumir a responsabilidade por aquela relação. Senão, Sim. né, é meio lógico olhando de fora, a coisa vai implodir alguma hora, não vai dar certo. A não ser que Uhum. ela se cala, que ela fique doente, que ela se fecha, e aí consegue, né? Quando a gente olha para trás, aí a gente pode, né, ver a nossa família, família de amigos, né? De pais que se separam quando já tem 30, 40 anos de casado, né? Sabe qual é a É, imagem que me vem assim? É, eu uso muito essa analogia, né, dentro da terapia de casal, quando eu atendo casais. Existe o eu, o outro e o nós. Quando a gente casa, a gente constrói junto o nós. Porque existem as individualidades e a gente vai construir a terceira, que é essa união entre essas duas pessoas. E esse casal precisa olhar para o nós. Mas na maioria das vezes, a mulher olha para o nós e olha para ela do que sobra, uhum, e o Uhum, outro olha para ele só, né? Então, não tem por parte do outro o olhar para o nós. uhum, Enquanto os dois não olharem para o nós, preservando os eus, o nós não vai crescer, não vai fluir, é sabe isso. assim? Preciso olhar para essa terceira pessoa da relação. É nela que reside a relação, como o Carlos bem colocou. é. Uhum, E uma coisa que uma cliente disse hoje para mim assim, né? Claro, não vou usar o nome, né? Não estamos expondo ninguém aqui, mas era tão simples o conceito que a gente se esquece, né? Por exemplo, numa situação onde a gente sempre está fazendo tudo pelos filhos, e a gente sente que a gente está precisando de um autocuidado, né? E a gente se sente culpada de, por exemplo, deixar os filhos para ir tomar um banho gostoso, em vez de tomar aquele banho rapidinho, ir lá, tomar um banho, dar aquela relaxada. Então a gente não se permite essas pequenas coisas, né, que vão melhorar o nosso retorno para aquela situação, né? Então é a mesma coisa com o atendimento terapêutico. Se permitir ter aquele tempinho seu, não significa que você vai estar deixando ninguém, pelo contrário, você vai primeiro se fortalecer, que foi exatamente isso que ela entendeu.
se fortalecer primeiro, para quando você voltar e se relacionar com outro, esse relacionamento vai ser muito mais produtivo do que você ficando ali, né, exausta, não querendo, sabendo que você precisa de algo mais. E eu acho que isso também é no relacionamento, né? A mesma coisa, fazendo a transposição do que a gente está falando, é a mesma coisa. Ter esse autocuidado com si mesmo, porque daí você vai entender o que que é responsabilidade minha aqui, é isso? Ok. Então, o que não é meu, eu vou deixar que o outro tome a responsabilidade pelo que é dele. E aí cada um É, toma a responsabilidade e junto, como a Rê falou, a gente tá aqui junto no nós. sim. E não eu carrego, 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 né? E por Enfim, mais que possa assustar inicialmente, tocar nesse lugar, porque é um lugar que pode levar e vai levar a um momento do desconhecido, não existe uma outra saída, né? A não ser você permanecer no mesmo lugar de muita tristeza e insatisfação, daqui a pouco uma doença física desencadeada, né? sim, Porque é doenças isso que acaba autoimunes, acontecendo. é, Uhum. Então, câncer, o caminho da percepção não é um fim em si próprio, mas é um caminho que vai sendo percebido ao longo do que você vai constatando ao longo das suas reflexões. E isso é o que você está trazendo, né? Te traz uma maior qualidade de si própria, uma maior atenção presente mesmo do que está acontecendo ao seu redor, nas suas relações, te dando mais serenidade para poder lidar com essas é, situações adversas, né? para suas necessidades, porque é difícil quando você vive nesse jeito, desse jeito, é difícil você até saber quais são as necessidades. A gente falou, é difícil saber as coisas que gostamos, é difícil saber o que a gente precisa, o que precisa. Eu preciso respirar um Uhum. pouquinho lá fora, eu preciso tomar um banho para acalmar, né? Exatamente. É, é um tema muito importante, porque é a vida, é a nossa vida, né? Se a gente não parar para olhar para isso, Ninguém É vai isso. parar por nós. uh-uh, É isso aí. não, tá joia, ótimo. Então, para você que está nos escutando, a gente quer deixar um recado aqui, que a gente tem a nossa conta lá no Instagram, Viva Compaixão. Vai lá, segue a nossa conta, a gente sempre está colocando posts que permeiam esses pensamentos, permeiam esse descobrimento interno, essa potência que tem dentro de você. A gente realiza atendimentos individuais também, tá? A gente pode marcar uma ligação com cada uma de nós aqui, né, para você então entender mais o que que é esse trabalho que pode ser feito. A gente tem também atendimento em um grupo terapêutico. É só entrar em contato com a gente, tá? Que a gente vai ter o maior prazer, de te escutar e te ajudar na medida da sua necessidade. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.